Hoje a gente vai conversar com a Ana Cortez, uma amiga querida, linda, nutricionista, mestre, doutora na área pela Unifesp e trabalha com nutrição materna infantil e é professora de yoga. É muito incrível, vocês vão amar. Ana, que saudade! Que saudades! Que bom te ver! Só assim, né? Caramba! A gente ficava enrolando quando podia, né? Agora que não pode. Aí que a gente percebe, né? Nunca deixar para amanhã o que se pode Nunca fazer deixar. hoje. Uma das maiores É, lições, acho que vai ficar é que as pessoas são prioridades, né? Então, é verdade. você fala assim, vamos É. combinar, marcar aquele café, combina de verdade, porque você nunca pode saber quando terá essa oportunidade. Ai, nem fala, nem fala. Ô, Jéssica, super parabéns, viu, por esse projeto que você está fazendo. Muito legal. Fiquei super feliz com o convite. Ah, eu tô muito feliz de ter você aqui, porque minha professora de yoga é maravilhosa, sempre uma delícia conversar com você. E eu vejo suas postagens também sobre corte seguro, né, do BLW, a questão da nutrição materna infantil. Falei, gente, eu tenho que conversar com essa mulher ao vivo para todo mundo sugar o máximo dela. Ai, que delícia! Vamos ver se a gente consegue passar Bom, bastante informação legal para as pessoas, né? legal. Ana, eu acho que a primeira pergunta assim que embasa toda essa conversa hoje é o que é a tal da BLW e a diferença para participativa, para introdução alimentar Participativa. e o BLW. Explica Tá. pra gente. Bom, na verdade, são formas de você apresentar, né, o alimento para a criança. Então, por volta dos 6 meses, quando a gente tem a necessidade de incluir algo além do leite, né? Eu digo por volta dos 6 anos, depois a gente até pode retomar um pouquinho esse assunto, mas só para eu não me perder na sua questão. O BLW, ele na verdade ele é uma sigla, né? Que significa Baby Led Weaning, que é o bebê guiando o seu desmame, tá? E ele foge um pouquinho da forma tradicional, como provavelmente nossos avós, nossos pais nos alimentaram, que é a forma onde o adulto pega a comida e coloca na boca da criança. Tá? Então, essa é a principal diferença. O BLW, ele trata com muito respeito a criança, porque, na verdade, é a criança que vai dizer exatamente quando, como, né, e a rapidez com que ela quer comer. Então, cabe ao adulto escolher e oferecer alimentos adequados, né? Então, proporcionar aí uma alimentação bacana, e esses alimentos vão ser apresentados de forma segura para o bebê, e o bebê que vai fazer todo esse processo, né? E é um processo muito legal, Jéssica, porque assim, não só, né, alimentar não é só colocar comida para dentro, né? Alimentar tem todo um contexto, né? Então tem a parte social, por isso que a gente fala que é muito importante, né, colocar o bebê, né, para comer junto com os pais. Fora isso, tem todo um aprendizado, né? Porque assim, a criança, ela vai pegar aquele alimento e vai perceber a textura, a temperatura, ela vai ver que aquele alimento é mais macio, é mais duro, ela vai muitas vezes só levar a boca, só cheirar. Então, tem um contexto, né, um aprendizado por trás do BLW que é muito legal, né? E é muito Ela legal tá de você ver e de aprendendo, você assistir. ela tá aprendendo com as informações sensoriais, da mesma forma que um brinquedo, um brincar, mas com a comida e Com experimentando a os comida. sabores. Exatamente. Muito E a legal. participativa, ela lembra um pouquinho a forma tradicional que os nossos pais e que muitas pessoas ainda alimentam as crianças, e não existe o correto e o errado, né? Eu acho que existe o que funciona para você. A participativa, e a gente até denominou um pouquinho esse nome
né, diferente do que só dar com a colher, porque também o que a gente busca é um respeito pela criança. Então, não é porque você está dando comida de colherzinha para o seu bebê que você precisa fazer forçadamente, né? Ou que você precisa distrair ele para que ele abra a boca e você coloque comida abaixo, né? Então, na participativa, a criança também, ela que vai de encontro ao garfo, né? A colher. Então, ela também se dispõe a provar esse alimento, né? Ela aceita isso. Então, essas principais diferenças. Uma é uma forma de colher oferecida, mas também trabalhando com respeito, né? E o BLW é onde você realmente fica ali só observando e permitindo que o seu bebê explore de todas as formas esse alimento. Então, acho que essa talvez... Depois eu quero voltar um pouco nessa questão do respeito, mas só para a gente seguir assim, uma linha de raciocínio dentro das perguntas que eu recebi, você falou das 6 meses, né? 6 meses é um período ideal para iniciar a introdução alimentar. Você acha Isso, que é quando o bebê está fisiologicamente e funcionalmente preparado para receber esse alimento, algo diferente que isso, não sente, assim? Quais são os isso. sinais que indicam que ele está preparado? Então, cada vez mais, né, a gente fala de observar o bebê por volta dos 6 meses, né? Porque por volta dos 6 meses, não é porque ele fez um mês, Uhum. hora de começar a comida, corre, né? Então, não, a gente tem que realmente, por volta dos 6 meses, o bebê está com o trato gastrointestinal, fisiologicamente, preparado para receber alimentos. Entre outras coisas que a gente pode observar, como, por exemplo, ele já senta, né, com um mínimo de apoio, ou muitas vezes ele já está sentando sozinho. Ele já segura o pescocinho, né, de uma forma mais firme. Ele leva objetos à boca com maior frequência, né, então que mostra o interesse da criança, né. Ele explora muitas vezes o objeto, né, então ele passa a língua, às vezes ele morde, né, então esses são alguns sinais. E uma coisa que é bem importante também é que o reflexo de gag, que é da protusão da língua, ele na verdade, ele é como eu falei, ele é uma proteção, né, para os engasgos do bebê. E por volta dos 6 meses, esse reflexo também está um pouco diminuído, que vai facilitar o processo da introdução alimentar, né? Só para que as pessoas entendam, o reflexo é a parte posterior da língua, fica empurrando objetos que entram na boca do bebê. Então, realmente é um processo de proteção, e você pode falar até melhor isso. Reflexo já diz, né, o nome, é uma reação. Então, tudo que vai na boca do bebê, que pode ser um veneno, pode ser perigoso, a primeira reação é de proteção, de devolver isso, né? Então, esse empurrar o alimento com a linguinha é o reflexo de gag, que é diferente do engasgo, né? Que a gente Isso pode é falar também um importante. pouquinho disso. Então, o reflexo Isso, é normal, é natural. O bebê é uma reação a algo que está invadindo a boca dele. Imediatamente ele vai retirar. A mesma coisa o moro, né? É uma reação que o bebê assusta, ele limpa a área dos 5 sentidos e no sentido de proteger o rosto também. E é muito interessante que o reflexo de gag, ele deve ser modulado, né? Então, como você falou, ele vai diminuindo a ponto com a experiência do bebê, né? Então ele vai também, isso. põe a mãozinha na boca, descobre um brinquedo, põe um brinquedo, descobre o alimento, põe um brinquedo e vai dessensibilizando e esse reflexo ele vai anteriorizando, na verdade. Então ele Isso. inicia bem no comecinho da boca, né, do palato. Então se você coloca um dedinho, ele já, né, já tem o reflexo. E isso ao longo do passar do tempo, isso vai indo mais pro fundo da boca até ficar só com aquele reflexo, né, que a gente tem também, de se tocar lá na Sim, campainha. do adulto, né? Parecido com a do adulto. Exatamente. Então esse reflexo ele permanece aí no adulto também como forma de proteção. E é diferente do engasgo. Como que a gente vê um engasgo, né? Quando a criança engasga com algo, ela não tem reação. Ela não tem nada. Ela não respira, não fala, não chora, tá lá, travada, engasgada.
é verdade? É verdade. Então, Bom, já que a gente já entrou nesse assunto, né? Especialmente, eu acho que, por exemplo, a tosse, né? É importante a gente falar para as mães que a tosse também é um processo de proteção do bebê, né? Então, é onde a gente ainda consegue a passagem do ar para o bebê conseguir tirar, né, o parte do alimento que bloqueou parcialmente ali a glote. Então, quando um bebê está tossindo, né, não precisa. É importante que a gente sempre fique ali atento, mas, né, o bebê por si só, quando ele está tossindo, ele está conseguindo se desengasgar, né? E o reflexo de gag é mais parecido com uma náusea mesmo, né? Com um vômito, ele põe para fora mesmo a comida. Então, eles são processos um pouquinho diferentes. Mas eu acho que independente do estilo que você optar por alimentar o seu bebê, é sempre importante ter um adulto por perto, né? Então nunca deixe o bebê ou a criança comer, se alimentar sozinha. É sempre importante ter um adulto e é sempre importante a gente dar uma conferida lá como é que faz, né, as manobras de desengasgo, porque não é bater nas costas, erguer as mãos, né? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer, mas então, é por isso que é importante a gente sempre, né, no YouTube tem muitos vídeos muito bons, assim, dessas manobras. É muito difícil, realmente, né, um bebê se engasgar por completo, assim, gerar uma asfixia, mas eu acho que é uma informação importante que toda mãe precisa ter, né? Todo adulto ou todo cuidador, é importante que ele realmente saiba se precisar, né? Realizar eu alguma manobra acredito aí para também, Ana, desengasgar. que sim, super importante. Mas eu acredito também que é muito tanto para na introdução alimentar ou nas terapias, né? Eu vejo muito no consultório a aceitação da criança e o conforto da criança mediante qualquer intervenção vem primeiro do conforto da mãe, né? Então, quando a mãe tá segura, ela tá entregue, ela acredita naquilo e ela tá Sim, ali atenta, nossa, o bebê deslancha. Ele olha para ela assim, do tipo, posso? Se ela faz, vai, nossa. Aí confia, ele né? confia. Então, assim, se a mãe já está com medo de, vou começar a introdução alimentar e VLW, corte, se ele engasgar, é melhor não começar, ou começar de um jeito que fique mais confortável, né? Porque o Não, medo vai passar isso para a criança também. Vai ficar é, um momento tenso a alimentação, não com é? certeza, porque o BLW é muito isso, né? Você confia muito no seu bebê, então você vai oferecer de forma segura, você vai estar ali, mas é aquela coisa que você acredita fielmente no bebê. E eu acho que é legal, Jéssica, porque assim, os bebês, eles aprendem, né? Assim, a gente teoricamente não ensina nada, né? Eles por si só, né, por observar. Então, o bebê não sabia que ele ia sentar, ele não sabia que ele ia andar, ele vai aprendendo tudo. E a introdução alimentar é mais um aprendizado, né? Então, eu acho que o que gera muita questão nas mães é a própria ansiedade, né? Então, ai, meu bebê precisa comer. Ai, agora meu bebê precisa comer. Até 1 ano de idade, mamães, assim, o bebê está sendo, especialmente, né? Não, como que, deixa eu colocar isso de uma forma clara, né? O principal alimento do bebê ainda é o leite, tá? Seja o leite do peito, seja o leite de fórmula, ou algum outro leite que você esteja oferecendo de forma adequada para a idade. Então, quando a gente tem isso em mente, isso já dá uma certa tranquilidade. Por quê? Porque até os 12 meses eu consigo desfrutar junto com a minha criança todo esse aprendizado, sem ter aquela neura de tipo, ele precisa comer, quanto que ele comeu? Ele comeu uma, comeu duas, o que que ele comeu? Ele não comeu isso, né? Então, eu acho que isso tranquiliza muito nós como mãe. Eu digo isso porque eu também passei pelo processo de introdução alimentar, e mesmo sendo nutricionista, a gente, eu também ficava, né? Você fica com aquele coraçãozinho assim, do tipo, aí eu respirava fundo e pensava, né? Falava, não, eu confio nele, ele vai comer o quanto precisa, porque o BLW também é essa confiança de eu sei que ele vai comer, ele vai respeitar todo a vontade dele, né? Então, todo esse processo Respeitar o ele vai corpo. saber.
A É. sabedoria do corpo, né? A sabedoria do corpo, né? E no bebê isso está muito nato. A gente já perdeu, a gente come mais do que precisa, a gente come, né, A gente sem perceber o que aprende, né? come. E o bebê não, o bebê está muito ali, muito puro, né? Então, assim, ele realmente sabe o quanto ele precisa, né, os alimentos que ele quer. É engraçado porque quando você oferece os alimentos e no decorrer dos meses, você percebe que às vezes o bebê tem preferências ou por alimentos que são um pouco mais proteicos, em outros momentos ele tem preferência por alimentos que são mais ricos em carboidratos, né? Então você percebe que o próprio bebê, ele vai tendo aí uma seletividade natural, intrínseca do corpo dele, né? Então, respeitar isso, permitir isso, é muito bonito. Eu sou super suspeita. Eu fiz a introdução alimentar aqui em casa no estilo de BLW e o quanto eles desenvolvem, né? O quanto eles amadurecem. Fora que você senta do lado e você pode comer. Isso é muito legal, né? Se o bebê tá É do muito lado, você também está importante. comendo sua comida. Então vocês Um comem momento de juntos, né? É muito legal. socializar o bebê e a mãe, e os dois comerem e não ficar aquela coisa impositiva, né? E Muito. Aí você não fica ali olhando pro seu bebê assim, né? Tipo, semana passada eu conversei com outra amiga mãe e ela comentou sobre isso. Ela falou: o meu filho tem mais interesse na comida quando eu tô comendo. Ele fala: como assim? Minha mãe tá comendo, eu também quero. Então existe essa. Falamos sobre isso, sobre essa presença, né? De você estar ali e não, ai, comida aqui pro meu filho assistindo a novela, enfiando a goela abaixo. Então, estar presente, estar observando, atenta, né, a criança, que faz toda a diferença na hora da alimentação. E outra sim. coisa interessante que você falou de respeitar o momento do bebê, a sabedoria do corpo dele, na questão alimentar, né, mas na questão corporal também, né, fisiológica. Porque por perto dos 6 meses que ele começa a se empurrar para sentar sozinho, para ganhar um controle de tronco. Tem mães que ficam desesperadas de antecipar isso e falam assim: eu tenho que pôr meu bebê sentado, ele tem que sentar, mas ele não tem estrutura fisiológica, corporal, estrutural, né? Não tem suporte Isso. ainda para manter essa postura. E aí elas ficam, ou bebês que têm algum atraso, ou diagnósticos, né, que ao redor dessa idade de sentar ainda não sentam. E as Uhum. mães desesperadas, como que eu vou alimentar meu bebê? Então, e a gente orienta, fala assim, calma, ele não precisa sentar retinho em cima dos isquios para, né, receber o alimento. Ele tem que ficar confortável, só isso. Não vai dar deitada nem de ponta cabeça. O resto É. se ajeita, né? Acomoda ele numa almofada, no bebê conforto. Então, assim, Que ele esteja existem posicionado de situações. uma forma mais ereta, né? Eu acho que Sim, existem situações que não pode ser rígido, ao mesmo tempo também, enquanto não sentar desse jeito não vai comer. Sendo que ele já sim. tem interesse pelo alimento, ele já pega, já quer, já come. Então, assim, É, tudo é adaptável, né? É uma é. coisa única, particular de cada bebê, de cada família, de cada mãe. Então, é muito delicado ter regras e falar, é assim, né? Então, Não, não, é complicado mesmo. Cada caso é um caso, cada bebê é um bebê, cada família é uma família. Então, eu acho que é muito importante ver o que funciona, né? A forma que vai ser mais harmônica para toda a família. Né? Eu acho que isso é bem importante, mas essa questão que você falou, né? O bebê, ele tem interesse, então você vai estar comendo, ele meio que vai querer o que você está comendo, é muito bacana, né? Ele vai realmente se interessar pela sua comida. Esse também é um dos sinais de prontidão do bebê, né? Então a gente tem que, não precisa fazer um checklist exatamente de todos, né? Mas é importante que ele apresente aí, né, boa parte desses sinais para, né, para você oferecer alimentos de uma forma mais tranquila, mais segura. Eu acho que é um caminho bem bacana isso. e eu gostei dessa alimentação participativa, né? A questão do bebê pegar e levar à boca, porque existe uma importância nisso, de levar as coisas à boca, né? Alimento ou brinquedo, além de, claro, ter a fase oral, de aprendizagem, a exploração sensorial, que o bebê conhece o meio ambiente através
da boca, que é o que está mais aflorado nele nesse momento, Uhum. mas existe também o reflexo mão-boca, né? Então, existe um reflexo, que é também chamado de Babique, que é importante modular a boca, né, as mãos para coordenação motora futura, né? Então, tocar um instrumento, coordenação fina, escrever, é muito importante, está totalmente relacionado esse reflexo. É. E é nessa idade, né, é o bebê que vai ter a oportunidade de modular isso bem. E às É. vezes isso não acontece de uma forma adequada por N motivos, a gente vê adultos com esse reflexo ativo ainda. Que é um exemplo que eu já dei também de uma pessoa tocando guitarra, fazendo trejeito com a boca. Toca super bem guitarra, mas se ela não fizer isso, não sai o Não acorde, toca. entende? Não toca. Por quê? Porque não é coordenado. E é muito engraçado. Ou cortar papel também. Por quê? Porque é resquício de reflexo ativo, Olha que né? interessante. É muito Que legal. Eu fiquei pensando, gente, BLW, que a gente usa isso na física com os brinquedos, né? Que Leva, legal. deixa ele pegar brinquedo de argolinha para segurar, ou na hora de tomar, usar o copinho, aquele copinho de que tem biquinho, que tem alcinha. Maravilhoso, que ele tá bebendo o suquinho O e segurando a suquinho bolsinha, né? segurando. É, Muito na legal. participativa é bem comum, às vezes, o bebê realmente pegar na colher ou pegar na sua mão e levar na boca, né? Isso é Então, não só levar, né, se projetar, mas às vezes ele vem com a mãozinha mesmo. já é Isso também acontece. para você ver como já é um circuito inato, né? É um reflexo que já vem de fábrica para coordenar mão, boca e olhos, tá? São os É. três que coordenam, assim. E é É muito comum importante a de gente dar perceber isso na criança. oportunidade, né? Eu acho que o mais importante é isso, né? É assim, gerar a oportunidade. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que na introdução alimentar é importante que ela seja segura, que ela seja oportuna e que ela seja adequada, né? São três princípios aí bem Maravilhoso. presentes, né? E realmente a gente percebe isso. Eu gosto bastante da introdução do BLW, essa forma, né, de se alimentar, e não só o BLW, Jéssica, eu acho que é legal a gente também falar do Bliss, que nada mais é do que um estudo que veio após o BLW, que também é Baby Introduction to Solids, que eles vieram, na verdade, refinar um pouquinho o que o BLW falou, né? Porque o BLW, ele realmente falava assim, a comida do adulto é a comida do bebê, né? E o Bliss, ele veio com um olhar um pouco mais, digamos, até mais seguro, né? Então, ele realmente fala da adequação de alguns pontos. Então, por exemplo, folhas, geralmente folhas o bebê engasga, porque quando a gente morde uma folha, a gengivinha, ele não consegue quebrar, né, o alimento, ele não se despedaça. A folha, ele só vai amassar, 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 e ela vai continuar na boca. Então, não é um alimento seguro para você dar para um bebezinho. Então, as folhas a gente oferece bem picadinha em alguma preparação, né? Então, ou num omeletinho, ou num hamburguinho. E o Bliss, ele fala um pouco disso, né? Desse cuidado com alimentos que vão propiciar mais engasgo. Por exemplo, frutas que são mais duras, como a maçã, especialmente no comecinho, até uns 8, 9, 10 meses, é legal você deixar essa fruta mais macia, né? Até começar a aparecer uma quantidade de dentes um pouco maior, onde vai ter uma trituração melhor desse alimento. Outra questão que o Bliss coloca muito é de alimentos ricos em ferro, né? Porque muitas vezes o BLW, as mães ou as pessoas têm medo de oferecer carnes, essas coisas. Então o Bliss traz um pouquinho isso, essa questão de você poder oferecer, né, pelo menos um alimento que seja rico em ferro. Então, ela refina um pouquinho o que o BLW trouxe para a gente. Então, quando as pessoas às vezes buscam na internet, as duas formas elas são semelhantes e uma meio que refina e agrega a outra, né? Então, acho que é legal E as já que você pessoas falou saberem. de alguns alimentos, né, e segurança, tem algo proibido, assim, não pode de jeito nenhum para o bebê. Coisas. Olha, proibido não, né? Assim, tudo na verdade você vai adequar. Então, como eu falei, as folhas, elas vão gerar um engasgo com certeza. Então, você vai picar bem o alimento e vai colocar numa preparação.
As mães, muitas vezes, têm dificuldade de, como é que eu vou dar o arroz, né, para o meu bebê? Vou dar arroz, feijão, porque ainda é muito pequenininho, e o bebê vai começar a fazer a pinça lá pelos, né, 9, 10 meses. Então, bem no comecinho, a gente pode fazer um arroz mais empapadinho, e aí fazer um bolinho de arroz, né? Então, você pode amassar com o garfo, até levar para congelar e descongelar, vai deixar aquele arroz mais empapadinho. E aí você oferece as carnes, então, por exemplo, uma carninha moída que você também pode fazer um hamburguinho, os alimentos mais duros, né? Então, maçã, pera, a gente tem que fazer uma leve cocção neles para que eles fiquem um pouco mais macios. Porque lembrando que em 6, 7 meses, basicamente o bebê precisa amassar com a gengiva. Eles têm uma gengiva forte, viu? Acreditem, eles conseguem macerar bem. Mas é importante que quando a gente pega o alimento, a gente sinta que aquele alimento se despedaça, né? Então, quando você vai pensar o alimento, não pode ser aquele alimento que desmancha, mas também não pode ser aquele alimento duro. Então, a cocção dos alimentos, elas têm que ser uma forma que você consiga, de repente, amassar com o dedo. Essa é uma boa medida para saber da cocção do alimento. Que mais, assim, proibido? Alimentos muito pequenininhos, né? Então, por exemplo, um tomatinho cereja, uma uva, um ovo de codorna. É o que a gente fala, precisa começar com esse alimento? Não precisa, né? Não precisa ser o primeiro alimento que você vai colocar no prato do bebê. Então, assim, deixa ele se acostumar um pouquinho melhor, né? Pega alimentos que, que eles se amassam, né? Assim, que eles se amassam com mais facilidade. Então, uma cenoura, uma uma abóbora, né? São coisas que você tem, que fica mais pastoso, que fica mais gostoso dentro da boca, né? Nem que vai, assim, alimentos que vão esfarelar de primeiro, ou alimentos muito pequenininhos, né? Deixa para dar um pouquinho mais para frente, quando o bebê já tiver um pouquinho mais, né, sintonizado ali com todo o processo, né? Como a gente Então é falou, é um processo de basicamente, aprendizado. é basicamente alimentos que amassam como se virasse uma papinha dentro da gengivinha dele. É. Porque ele vai fazer isso, né? E assim, não que ele vai fazer isso com tudo. Você vai perceber que o cocôzinho, às vezes, sai em pedacinhos de algumas coisinhas, né? Por exemplo, o milho é um alimento que dá para a gente oferecer já logo a partir dos 6 meses. Então, o que é legal? A gente escolher um milho bem macio. Então, aqueles milhos que são, tipo, mais branquinhos, mais clarinhos, geralmente eles são mais macios. E aí, na espiguinha, a gente vai passar a faca no meio do grãozinho, porque daí você vai deixar aquela fibrinha solta. E aí eles adoram, porque eles já coçam a gengivinha com aquele alimento, e aí explode aquele puro creme do milho dentro da boca. Então é um alimento que é super seguro para começar de bebezinho, né? Mas acho que realmente assim, proibido não existe, né? Eu acho que as adequações elas devem ser feitas e, e confiança. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Não Aproveitando pense. a dica do milho para coçar a gengiva, que eu achei maravilhoso, eu aprendi com a Carolina Sete, que também é formada em Ayurveda, que na medicina indiana eles usam um saquinho de voal com algumas sementes dentro, por exemplo, erva doce, que já é um pouco anestésica. Fecha esse saquinho e dá pro bebê brincar e ele vai morder. E aí, ao mesmo tempo que coça a gengiva, porque esse saquinho e as sementes, né, que tem esse atrito, vai soltando a erva doce, como se fosse um chazinho e dando uma analgesia, assim. Que Uma legal. Isso para o anestesiada. nascimento dos dentes é muito legal. Sim. Camomila, né? Bem, isso aí é super legal, viu, Jéssica? Porque na Você parte, tem quando formação come... em venda, Ana? Não, Não. tá na minha lista, mas ainda Ah, não. acho que é só. É, eu acho bem interessante, assim, mas ainda não me especializei, só de curiosa, assim, só de leitura de curioso. E pensando em alimentos ofertados dessa maneira, pedaços, é o fim da papinha? Abolimos a papinha? Eu acho que não, de forma alguma. Até porque, assim, é o que a gente falou, né? O que serve para você?
né? Que funciona dentro da sua casa. Porque o que acontece? O BLW, ele faz uma sujeirinha a mais, né? Porque o bebê está explorando e às vezes o legal do bebê é ele pegar aquilo e jogar no chão. Brincadeira favorita. É Que de brincadeira repente, favorita. nossa, me joga, volta, aparece. Nossa, uau. É pegar a mãozinha assim, ó, espalhar e né? Espalha tudo no chão. Então tem gente, na verdade, que muitas mães falam, isso não é pra mim, né? Porque, enfim, causa uma sujeira horrorosa, né? E eu acho que você tem muito que balançar, né? O quanto você suporta, né? O quanto dá para você trabalhar. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu comprei umas dessas toalhas, assim, meia plásticas, e eu pus embaixo do cadeirão dele. E aí eu consegui até, porque, por exemplo, jogo o alimento, né? Poxa, o alimento caiu ali dentro do limite da toalha, eu não preciso jogar aquele alimento fora, né? Então, aquele alimento eu consigo voltar para ele. Então, também tem um pouco menos de desperdício e era muito mais fácil para eu limpar, né? Porque eu meio que limpava essa região. Agora, tem gente que acha que o bebê vai comer pouco, que, né, acha que Começa isso é coisa de diferente. moda, acha, né? Então, assim, o que é o mais importante, que eu acho que é o que a gente está oferecendo, é informação, né? Então, é importante que os pais, os avós, eles saibam os benefícios que a gente pode estar oferecendo numa introdução onde você permite que o seu bebê se desmame sozinho, né? Então, além de trabalhar toda essa coordenação motora, confiança, a própria autonomia, que é algo que eles conquistam, respeitar o próprio sistema, né, deles, então eles vão comer na velocidade que é bom para eles, né? Quando que eles vão começar, quando que eles vão terminar, tudo isso é eles que denominam. Então, isso leva à paciência do adulto, né? Porque uma refeição que às vezes a mãe ou o avô podia dar em, sei lá, 10, 15 minutos, muitas vezes leva uma hora no começo, né? Isso, lógico, eles vão aperfeiçoando tudo, né? Desde a coordenação motora, desde do alimentar, né? O que ele já, por exemplo, eu lembro muito do Gael, às vezes eu colocava os alimentos assim, ele tipo já olhava o que ele queria, é muito legal. Ele tipo, ele pegava primeiro o que ele gostava, sabe? Eu ainda brincava, olha, agora o top 5 da semana, porque isso muda, né? É quiabo, tipo, chega o quiabo, meu, tá? Hoje ainda é, né? Ele adora quiabo, então tá, tem o quiabo no prato, já isso é muito engraçado, ele escolhe, ele começa pelo que ele quer, né? Olha, Diferente se você tá oferecendo. Então, o bebê também sabe exatamente o gosto e o que é cada alimento. Hoje eu falo assim pro Gael, Gael, dá feijão. Aí ele pega o feijão. Gael, dá abóbora pra gente. Ele pega a abóbora. olha Gael, dá... só. Então ele sabe exatamente o que é cada alimento. Diferente de uma papinha, né? Que tá tudo meio que misturado ali. Mas eu não acho que é o fim da papinha. Eu acho que a participativa ela veio já para trazer um olhar diferenciado, né, para a papinha oferecida pelo adulto, trazendo também esse respeito para, né, pela criança, Uhum. mas eu acho que é muito o que funciona para cada casa, né, para cada pai, para cada cuidador, né, é o que você também falou no começo, o quanto ele tem de medo, né, o quanto o pai ou o Quanto cuidador tem de confortável. medo de oferecer aquilo que vai gerar, tipo, um super estresse na criança, né? Porque, tipo, eles sentem tudo que a gente sente. Então, se você tá mais tenso, se você tá mais nervoso, você vai transmitir isso para a criança, né? Então, Ele tem tem que ter muito. essa segurança. Eu vi uma frase que define bem, assim, que a introdução alimentar em pedaços é ideal, mas a maternidade é real. É, Então, às vezes não dá, né? Nem sempre dá pra ficar uma hora com o bebê lá experimentando, mas também, gente, não é 880, né? Você vai introduzindo aos pouquinhos da dentro sua das suas realidade. condições. Agora, eu já ouvi casos da pessoa virar e falar assim: imagina, vou ter que cozinhar um monte de coisa diferente, separada pro meu bebê. Tipo, não, muito mais fácil bater lá no liquidificador e congelar e dar. Então, assim, precisa ter uma predisposição também, né? Um Então, interesse. não é diferente, sabia? Porque, assim, uma família que já se alimenta de forma saudável,
vai ter aquilo, né? Então você vai, sei Só lá, um cozinhar uma reflexo. cenoura, vai cozinhar o arroz, vai cozinhar, né? O que você vai fazer é alguma adequação ali, né, pro bebê. Ah, um dia, hoje eu tô comendo uma carne super dura, poxa, faço um omeletinho rapidinho pro meu bebê, sabe? Então, assim, eu acho que ele Nada até surreal. vem facilitar, assim, aqui em casa meio que eu aboli, porque a gente não introduz o sal até 1 ano de idade, então a gente passou tudo a comer comida sem sal. E o Lelo, você imagina, né, o Lelo, assim, tá sem sal, né? Tá sem sal. Eu falava, é bom, Fala pra vamos se ele que o alimentar. churrasco pode. Churrasco pode. Né? E mesmo a carne, ela não é proibida, né? Você corta tirinhas da carne e o bebê vai segurar, né? Depois, essa a gente até vê que teve bastante interesse nesse assunto de comidas, de pedaços, a gente até pode fazer uma live só disso, né? A gente pode separar Vamos alguns fazer. alimentos aqui, porque tem bastante, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu mesmo tive, assim, eu mesmo fui buscar, como é que eu posso cortar tal coisa, né? Então, também é uma parte que gera mais dúvida, né? É, agora, uma coisa também que é importante é que a papinha, ela começa o contrário, né? Tipo, você começa amassando e oferecendo. E o BLW é o contrário, você dá o pedaço e depois vai diminuindo o pedacinho, porque daí a criança já começa a pegar com a pinça. Então, eles realmente fazem o inverso. Interessante. Olha, meu marido veio me trazer uma cola muito legal. Ele falou assim, de coisas que ele lembrou. Ó, o que que ele escreveu? Ele fala assim, sempre conte para a criança o que ela está comendo, né? Porque Ai, que isso a gente maravilhoso. Dá um oi pra gente aqui. Cadê vem dar ele? um oi pra gente, ela falou. E aí, Oi! belezinha, Gé? Tudo bem, Parabéns aí querido? pelo canal aí, viu? Obrigada. Estou muito feliz com esse encontro. Vamos ver Vai o que lá, o papo colocou continua na aí. cola. O que é, meu? Ai, muito bom. Ele não viu. Ah, ele não ouviu, ele O não quê? ouviu. Fala de novo, Jé, desculpa. Ó, Eu falei, vamos ver o Fala, que Gé. eu falei, vamos ver o que o papi colocou na cola. Então o É, que que o papo? vai, né? quis lembrar ela coisas importantes aqui. Ó, ele me fez uma cola aqui para eu deixar de informação para Boa, vocês. boa. Boa, beijo, Gé. Então, ele falou bem isso, sempre conte para a criança o que ela está comendo, porque isso é legal, a gente sempre trazia o pratinho e fala, né, olha, isso é feijão, isso é cenoura, isso é batata, né, para que a criança realmente comece a reconhecer. Isso é super legal também a gente fazer. Ele escreveu assim, a independência que elas vão criando é incrível. Ó, frases de papi, isso, hein? Olha. Faça a Tem criança um pai aqui que participar. veio me cobrar. Ó, tem um pai que veio me cobrar aqui, falando assim: quando vai ter assunto para pais? Olha aí, pais participando já. Logo, logo a gente vai ter assunto de pais também. É isso aí. Não, então, assim, eu acho que ele Nada até surreal. vem facilitar, assim, aqui em casa meio que eu aboli, porque a gente não introduz o sal até 1 ano de idade, então a gente passou tudo a comer comida sem sal. E o Lelo, você imagina, né, o Lelo, assim, tá sem sal, né? Tá sem sal. Eu falava, é bom, Fala vamos pra se ele que o alimentar. churrasco pode. Churrasco pode. Né? E mesmo a carne, ela não é proibida, né? Você corta tirinhas da carne e o bebê vai segurar, né? Depois, essa a gente até vê que teve bastante interesse nesse assunto de comidas, de pedaços, a gente até pode fazer uma live só disso, né? A gente pode separar Vamos alguns fazer. alimentos aqui, porque tem bastante, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu mesmo tive, assim, eu mesmo fui buscar, como é que eu posso cortar tal coisa, né? Então, também é uma parte que gera mais dúvida, né? Agora, uma coisa também que é importante é que a papinha, ela começa o contrário, né? Tipo, você começa amassando e oferecendo. E o BLW é o contrário, você dá o pedaço e depois vai diminuindo o pedacinho, porque daí a criança já começa a pegar com a pinça. Então, eles realmente fazem o inverso.
Interessante. Olha, meu marido veio me trazer uma cola muito legal. Ele falou assim, de coisas que ele lembrou. Ó, o que ele escreveu? Ele fala assim, sempre conte para a criança o que ela está comendo, né? Porque Ai, que isso a gente... maravilhoso. Dá um oi pra gente aqui. Cadê Vem dar ele? um oi pra gente, ela falou. E aí, Oi! belezinha, Gé? Tudo bem, querido? Parabéns aí pelo canal aí, viu? Obrigada. Estou muito feliz com esse encontro. Vamos ver Vai o que lá, o papo falou continua sobre aí. escola. O que é, meu? Ai, muito bom. Ele não viu. Ah, ele não ouviu, ele não ouviu. Fala de novo, Jé, desculpa. Eu, Ó, eu falei, vamos ver Fala, aqui que Gé. eu falei, vamos ver aqui que o papi colocou na cola. É, vai é, pro papo. Né? quis lembrar ela coisas importantes Ó, aqui. ele me fez uma cola aqui pra eu deixar de informação para você. Então, ele falou bem isso, sempre conte para a criança o que ela está comendo, porque isso é legal, a gente sempre trazia o pratinho e fala, né, olha, isso é feijão, isso é cenoura, isso é batata, né, para que a criança realmente comece a reconhecer. Isso é super legal também a gente fazer. Ele escreveu assim, a independência que elas vão criando é incrível. Uma frase de papi, isso, hein? Olha. Faça a Tem criança um pai aqui que participar. veio me Ó, tem um pai que veio me cobrar aqui, falando assim, quando vai ter assunto para pais? Olha aí, pais participando já, logo, logo a gente vai ter assunto de pais também. É isso aí. Não, vou confessar uma coisa, o Lelo no começo não gostava muito da bagunça do BLW, sabe? Ele falava assim, ai, isso faz uma meleca, ai, você vai dar manga, ai, caqui, pra quê? E hoje ele tá super assim, vamos lá, ai, caqui, vamos lá, vai sujar, vai. Então, Aprendendo junto, né? também tem um crescimento, né, dos pais em relação a isso, assim, é um pouco, tipo, no começo, vai fazer uma sujeirinha e isso vai melhorando, tanto nos pais, que não se adaptam, assim, tanto de primeira, quanto para as crianças, porque cada vez menos elas vão, enfim, sujando menos, desperdiçando menos, né? Legal. E outra coisa que ele coloca aqui que é bem bacana é faça a criança participar na hora de cozinhar, né? Isso quando ela já tiver um pouquinho maiorzinha, assim, é super legal. O Gael adora vir na cozinha com a gente, ele já faz o ovinho, ele mexe. E trazer a criança, né, para participar do processo, né, é muito bacana, mas isso já é um pouquinho mais para frente. É o dia a É, dia, né? A rotina, né? Que ele vê ali todo dia, a cozinha é muito presente. E não é à toa que um dos brinquedos mais famosos, assim, que os bebês todos adoram, as crianças adoram, é cozinhar, papinha, cortar o alimento. Então a gente brinca sempre com isso. Então, tampa a panela. exatamente, trazer elementos do dia a dia para o brincar, né? Então É, tem colherzinha de silicone que não machuca, tem gelinho em forma de frutas, dá para usar. Tem um monte de coisa de cozinha que dá para usar no brincar com o bebê, que remete a ele à rotina diária, né? E aos pais, enfim, ao ambiente que ele está inserido. E ao mesmo tempo explorar e brincar e bater e explorando esse objeto, né? é. Ana, a gente teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, o Túlio, maravilhoso. Ele pergunta assim: vocês sabem se existem estudos que comprovem maior ganho ponderal, pondoestatural em crianças que foram submetidas ao BLW? Você tem algo assim? Então, os estudos em relação ao BLW já tem relação bastante a engasgo, né? Porque essa é uma das principais preocupações. Então, de crianças que foram alimentadas de forma tradicional de BLW, o número de engasgos é muito semelhante. Então, o BLW não proporciona um maior engasgo, né? E com relação ao crescimento, teve um estudo que se eu não me engano, eu vi que também ele é relativamente recente. Foi muito parecido, né? Então, são
cresce da mesma, né? O ganho de peso, o ganho de estatura é muito parecido. Então, não precisa se preocupar, não, mesmo tendo todo esse respeito, porque é como a gente falou antes. Até 1 ano de idade, o principal alimento da criança é o leite, né? Então, até esse 1 ano, deixa realmente a criança explorar, né? Sem ter aquela neura, sem ter aquela necessidade de ele precisa comer tanto, né? O bebê, ele vai se autorregulando, né? E se a gente sempre está oferecendo e forçando, ai, come mais uma colherzinha, só mais um pouquinho, a mamãe vai ficar triste, né? Tipo, barganhar as colheres, isso futuramente você faz uma desregulação, né? Dessa questão de saciedade do indivíduo. Fora que entra num âmbito emocional, né? Que aí dá outra live, mas a questão de relacionar afeto com comida, a desvalorização, enfim, compulsão alimentar. Esse é um processo muito lindo do BLW, porque é bem isso, né? O quanto você vai se relacionar com a comida. Então, você está oferecendo a oportunidade de um relacionamento bebê-comida super saudável, né? Super saudável. Relacionamento não Mas abusivo. não precisa se preocupar, não, viu, pai? Eles crescem de forma muito semelhante. Lógico que cada caso é um caso, a gente sempre tem que avaliar. Enfim, né, a gente acompanha com o pediatra, com o nutricionista, enfim. A gente está sempre observando esse ganho, né? Se tiver qualquer intercorrência, a gente tem que buscar onde que, né, qual é a causa, o que está acontecendo, porque muitas vezes já pode começar uma seletividade um pouco mais, eu não diria dentro desse 1 ano, né? Mas depois você percebe um pouco essa questão do tipo que você oferece a comidinha e ele prefere tal coisa, né? O importante é sempre estar oferecendo, não é porque hoje ele rejeitou a carne que tipo, ele não gosta de carne, né? Sempre oferece de uma forma diferente, traz num outro contexto, então é sempre importante estar trazendo mesmo os alimentos que você pensa, não, né? Tipo ovo, é muito engraçado. O Gael, eu colocava ovo, ele não comia. Colocava logo no começo da introdução alimentar, ele não comia, não comia, não comia. Aí agora ele ama ovo. Tipo, adora ovo, né? Então, isso vai e vem, né? Como eu brinquei lá, os top 5, porque tem semana que vai muito bem um alimento e você fala, nossa, esse alimento ele ama, vou trazer na semana seguinte, já tá embaixo, e tá preferindo outra coisa, né? Então, essa variedade, essa diversidade é importante estar oferecendo no bebê desde sempre, né? E você trazendo essa oportunidade, ele vai comer o quanto ele precisa, e ele vai crescer e vai desenvolver de forma adequada, tanto quanto um bebê que você oferece, porque assim, ninguém força um bebê a comer, né? A não ser que literalmente você tampe o nariz e enfie a goela abaixo, então assim, as duas formas você teoricamente o bebê tem que comer, né? O bebê vai engolir por si. Então, eu acho que é por isso mesmo que eles não encontram, né, uma diferença gritante aí, porque não existe o forçar absurdamente, né, a não ser que seja por uma sonda. Então, Isso não me fez precisa se lembrar, preocupar com né, de um relação. assunto. Isso me fez lembrar de um assunto bem importante que você falou, do goela abaixo, sonda, intubação. Então, assim, bebês prematuros, bebês que passaram pelo período de internação, né, tiveram um mega trauma, né, que foi as suas vias de acesso invadidas, né, nariz, boca, enfim. Foi necessário, foi pela sobrevivência do bebê, mas é um trauma muito grande, né? Então, quando a gente vê crianças que falam, ele tem aversão alimentar, ele não quer comer, enfim, algumas parcelas profissionais ainda insistem em dessensibilizar dessa maneira, de forçar, né? Então, você introduzir a colher, ou então fazer uma manobra para ele abrir a boca e colocar a colher lá dentro da boca, sabe? Então é um estupro, né? É uma invasão Uhum. muito grande, né, para criança, é muito traumático. Então a gente tem que pensar nesses bebês que passaram por essas experiências traumáticas uma maneira de voltar a ter a afetividade pela comida, respeito no seu tempo e dessensibilizando
devagarzinho, né? E uma das formas melhores é oferecer a ele explorar do jeito dele, não você colocar, né? Então é outro assunto também muito delicado para essas crianças Muito delicado, que tiveram essas experiências traumáticas, a introdução alimentar novamente, né? E eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, acho que talvez o Instagram nos derrube, mas eu quero já, então, antecipar o agradecimento enorme. Estou muito Ai, grata de você estar gratidão. aqui, conversando com a gente, dando essa delícia de dicas, um monte. Quem tiver mais pergunta pode deixar aí, mandar para A mim gente ou vai para a Ana, depois eu respondendo. vou respondendo. E muito obrigada. Eu tenho mais duas Imagina. perguntas para você. Tá. Deixa eu então já agradecer também. Fiquei super feliz com o convite. Feliz de te ver, feliz de ver teus projetos, feliz de ver que você está trazendo isso, né, para difundir um pouquinho isso entre as mães, né, a maternidade um pouco mais real. Porque é difícil, né? Assim, cada caso é um caso. Hoje, todo mundo de quarentena, com os bebês em casa, os pais tendo que trabalhar, enfim, tá tudo meio caos, assim, mas eu acho que cada família, né, tá se adequando aí da melhor forma possível. E é super legal você trazer esses temas, né, e realmente mostrar o que dá certo, o que não dá certo, né, as dificuldades, as facilidades, né, isso é muito legal, Jéssica. Super obrigada, viu? Gratidão Ah, imensa aí. que bom que você gostou, porque assim, são temas recorrentes, né, que a gente vê no consultório. Então falam uma, duas, três, quatro mães falam a mesma coisa. É um tabu, é uma coisa que deve ser discutida. Então é legal a gente trazer outras pessoas e suas visões para discutir sobre isso. Que é como você disse, não tem certo ou errado, né? Tem adequações. Então cada Adequações. experiência vai trazendo uma luz, tipo, não tinha pensado nisso. É, Legal, é. Ana. E aí, então, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho de, sim, dicas rápidas e fáceis para como começar. Você falou, você deu a ideia da lona, né, de colocar a toalha. Eu achei muito legal não desperdiçar o alimento, não sujar tanta casa. Então, para quem quer começar hoje, assim, falar, tá bom, vou testar. Quais são as dicas fundamentais? E a outra coisa, que se der tempo você fala um pouquinho, do além do alimento, né? O alimento além de se alimentar. Eu vi que você fez um post hoje de tinta de amora que você fez com o Gael. Eu falei, gente, Uhum. fantástico, fantástico, não tem custo nenhum, assim, né? Então você aproveita a fruta, ainda faz tinta, brinca. Então, conta um pouquinho dessa ideia aí maravilhosa, que já que minha cabeça já borbulhou com várias ideias aí. Pois é, eu moro numa vila, né? Não sei se você se lembra, uma vilazinha delícia, e tem um pé Nossa, de amora aqui perto de casa. E a gente foi colher as amoras, e aí o Gael chupou uma, tal, e vinha carregando um monte, porque ele queria pegar, tal. E aí a mãozinha dele começou a ficar toda pintadinha. E eu falei, olha, filho, que legal, olha essa cor da amora, que linda, né? Aí eu falei, boa ideia. Peguei as amorinhas, amassei elas num pilãozinho, peguei um pincelzinho e aí a gente começou a pintar, né? E aí suja mesmo, mas aí é muito mais fácil de sair do que uma tinta, né? Porque, enfim, quer dizer, tem alguns alimentos que mancham bem hard, mas depois eu conto como é que vai ser tirar a amora da roupa. Isso aí, depois a gente vê. O que importa é a diversão no momento. E aí ele adorou, né? Porque imagina, ficou pegando a morinha, fazendo tinta. Então, e tem vários alimentos que dá pra gente fazer isso, né? A própria beterraba, o espinafre, que é super verde, o café, outro dia a gente fez de café também, então dissolve um pouquinho o pó de café e aí faz uma tinta, né? Então tem bastante coisa legal aí para fazer, que não é nada tóxico, né? Totalmente aí mais natural, para deixar eles pintarem, se sujarem, enfim, trazer umas atividades lúdicas aí diferentes para eles. Então foi essa a história, assim, foi do nada, a gente colhendo a amora e pintou a mãozinha, falei, boa ideia. ótima ideia de brincar. É. E eu não lembro qual que era a outra questão que você tinha Dicas falado. práticas para como começar. Coisas práticas, né? Então, eu acho que essa questão da toalha embaixo é bem legal, né? Que mais?
As pessoas às vezes ficam na dúvida, é que agora a gente não está mais saindo, né? Mas as pessoas tinham muita dúvida de que alimentos que eu vou levar para quando eu sair com meu bebê de BLW. E a gente carregava uma marmitinha e aí você busca por alimentos que sujam menos, né? Então, uma cenoura, um brócolis, né? Você evita dar o feijão, dar a abóbora, né? Que se lambuza tudo. Então, nas saídas, né? Ou enfim, vai na casa de alguém, não é o Legal. momento para isso, Pode. mas enfim, a gente vai voltar a sair, então a escolha dos alimentos, né? Que mais que de forma Copinho, prática? Eu acho que é confortável, pegar né? o alimento que vocês, o que a família come, né? Eu acho que é bem isso. Então, se planejar, o que vai ter hoje na refeição da família? Né? Porque o comer junto é muito importante para a criança. As crianças aprendem se espelhando. Então ela vai começar a pegar a colher, porque a gente pega a colher, né? Você não vai enfiar a colher na mão da criança. Não, ela por si só, você deixando a colherzinha ali, em algum momento ela vai se interessar e ela mesma, que é maravilhoso, pega e leva na boca, né? De ver você fazendo isso. Elas imitam o que os adultos estão fazendo. Elas imitam tudo. Então, eu acho que a alimentação é bem isso, né? Trazer uma refeição que funciona para a família toda e que seja saudável, né? Então, eu acho que quem não come tão bem acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Porque vai sentir a necessidade de cozinhar um pouco mais de legumes, né? De adaptar um pouquinho mais, mas você não precisa também trazer uma abundância de 5, 6, 7 alimentos, né? Tu trabalha ali com 3 alimentos, 2, né? Uma frutinha. Então não precisa ser nada desgastante também. Eu acho que é um pouco E isso. tem E diferença tem, começar tem, pelo sabor doce ou salgado, assim? não tem diferença, Jéssica, não tem. Em alguns países eles recomendam começar pelo salgado. Aqui no Brasil a gente tem uma tendência a começar com o doce, né, com a frutinha. Uma coisa que eu acho legal de começar é cada semana introduzir uma refeição. Então, por exemplo, se você começou ou com almocinho ou com um lanchinho, durante essa primeira semana você oferece essa refeição. Na outra semana, você vai incluir o almoço. Aí você, então, a partir da segunda semana, ele já vai estar fazendo 2 refeições. Na terceira semana, ele já vai estar fazendo 3 refeições. E dentro de um mês, ele já vai estar com umas 4 refeições, né? Um cafezinho da manhã, o almoço, um lanchinho da tarde e uma janta, tá? Legal. Tem gente que já começa de uma vez. Eu acho mais Um processo. eu acho que faz parte do processo, né? Então, traz aquela refeição durante aquela semana, aquele alimento, e ela vai se adaptando, né? Então, você vai começar a criar horários, né? Um certo ritmo para tua casa. Então, hoje, agora é a hora do lanchinho. Ele vai começando a se adaptar com isso. Ele vai começar a perceber que tal hora ele vai receber um lanchinho. Aí, na outra semana, vai entrar mais um. E aí, você vai trabalhar com isso por mais uma semana. Essa foi a forma que eu fiz aqui em casa e eu gostei bastante, né? Então, acaba sendo a forma que eu oriento mais. Mas não está errado introduzir tudo de uma vez, tá? Não é que está errado. Eu só acho um pouco mais gostoso, harmonioso, assim, né? E até pra gente, porque assim, de um dia para o outro passar, né, tipo, a oferecer um monte de coisa, então também é um processo nosso, assim, de se adequar, né, a trazer o alimento para esse bebê, de colocar esse bebê, né, para comer as refeições, de adequar, né, o alimento que você vai oferecer para ele. Então, lembrando que até 1 ano a gente não introduz sal, então temperos, você pode usar temperos à vontade. Então, né, não é porque você está dando ali um palitinho de cenoura que dali a um tempo você não vai poder dar uma refogadinha nesse palitinho de cenoura. Você pode agregar sabor, né? Mas no começo é bem legal que você traga esse alimento um pouco, só ele in natura cozido, para que realmente o bebê reconheça o sabor do alimento, né? Porque a gente mascara muito o sabor dos alimentos, nós adultos, né? Sim. E lembrar que o nosso paladar é muito diferente do bebê. Então, tipo, não é porque você vai comer, você vai falar, ai, que horror, nossa, ele não tá insosso. Não, pro bebê aquilo
tá maravilhoso, né? É o primeiro sabor que ele vai ter. Então é realmente interessante que ele tenha o paladar assim de uma forma mais neutra, mais pura, reconhecendo realmente o alimento, né? E aí com o passar do tempo você vai trazendo um sabor, um refogado, um temperinho, umas ervinhas, né? A gente tem tanto tempero legal, a gente não precisa usar temperos prontos, a gente não precisa usar, né, um monte de óleo, a gente precisa usar um monte de sal, a gente tem muitos temperos legais aí, e aí devagarzinho você vai trazendo isso nas refeições do bebê, né? Eu gosto só assim de incluir muitas preparações, então tipo fazer realmente, né, preparações mesmo a partir dos 9 meses, porque daí você já deu bastante tempo do bebê reconhecer bastante a Legal. Aninha, a diversidade dos gente vai cair alimentos. em 10 segundos, tá? Tá bom, beijo, obrigada! Obrigada por todo mundo esteja aqui. Até a próxima. Obrigada. Até.